Número 5. Walkie Talkie. Walkie Talkie é um arranha-céu localizado em Londres que virou notícia por um erro na construção. O prédio reflete todo o calor do sol na rua, assim torrando as pessoas que passam pelo local. O calor é tão intenso que chegou a derreter partes de um Jaguar estacionado na rua. O Walkie Talkie foi premiado com a taça Carbúnculo, concedida a projetos considerados aberrações arquitetônicas. O nome Walkie Talkie foi devido à sua forma curva, e por esta forma que o prédio reflete o sol na rua. Número 4. Trens na França. Uma empresa de trem chamada SNCF cometeu um pequeno erro que custou dezenas de milhões de euros aos cofres franceses. Acontece que 2.000 dos novos trens que ela tinha comprado a um custo de 15 bilhões de euros, aproximadamente 45 bilhões de reais, são largos demais para muitas das plataformas regionais. O país gastou cerca de 15 bilhões de euros na compra de 2.000 trens, um prejuízo muito grande. Segundo a empresa, a culpa pelo fiasco foi da Operadora Nacional das Ferrovias, a RFF. O ministro do Transporte disse que foi um absurdo que a empresa opere as vias e outra os trens, e por isso causou essa confusão. Número 3. Ponte em Washington. A ponte Tacoma-Narrows, construída em 1938 sob o Estreito de Tacoma em Washington, Estados Unidos, desabou por um erro de engenharia. A ponte balançava muito devido aos ventos fortes. O que aconteceu foi um fenômeno chamado ressonância. Quando você olha para uma ponte comum, elas parecem frágeis, a ponto de desabar a qualquer momento. Isso acontece porque embaixo delas há um espaço destinado à passagem de ar. Quando isso não ocorre, toda a parte está sujeita a sacudidas em caso de rajadas de ventos mais fortes. Um engenheiro foi contratado para consertar esse erro, mas não houve tempo e a ponte desabou. Número 2. Colunas de Wright Regency. Na década de 80, na cidade do Kansas, um hotel de 40 andares desabou, matando 114 pessoas e deixando outras 200 feridas. A causa foi um erro grotesco de engenharia durante a reforma de um dos andares do edifício. O erro absurdo aconteceu quando o engenheiro propôs a mudança de um lugar de uma das colunas do salão. O que ele não sabia é que aquela era uma das colunas mestras do prédio. Quando as pessoas começaram a andar sobre a coluna, ela se partiu, fazendo com que o prédio inteiro desabasse. Indenizações às vítimas e aos familiares foram pagas até 2008. Estima-se que, além dos danos materiais, mais de 140 milhões tenham sido gastos em processos e ações judiciais. Número 1. Naufrágio do Titanic. Existem muitas teorias sobre o naufrágio do Titanic, falhas na segurança, despreparo da tripulação e dos profissionais envolvidos, mas um erro de cálculo na construção do navio pode ter sido o maior dos responsáveis pela tragédia. A embarcação era composta por 3 hélices a vapor, sendo as 2 externas impulsionadas por motores de pistão e a central acionada por uma turbina a vapor. Embora as hélices movidas a vapor sejam mais dinâmicas, elas funcionam apenas em uma única mão. Ao avistar o iceberg, o primeiro oficial do Titanic ordenou toda a força das hélices na direção oposta, mas uma delas continuou girando na mesma direção, ainda que em menor velocidade. O cálculo de velocidade somado ao erro de projeto da embarcação ocasionou a batida e, consequentemente, o naufrágio, matando mais de 1.500 pessoas.